A família não me convidou para o Natal, mas me enviou uma fatura de contrabarra-cifrão 52.000 pelo carro da minha irmã, então Meu nome é Amber Mitchell, e aos 29 anos, eu pensava que entendia o que significava decepção familiar. Ser excluída do Natal foi doloroso, mas nunca esperei o que veio depois. Quando abri aquele envelope contendo uma fatura de $52.000 pelo carro novo da minha irmã Jéssica, algo dentro de mim finalmente estourou. 10 anos de manipulação financeira e chantagem emocional culminaram naquele momento. Eles foram longe demais desta vez. Então fiz uma ligação que mudou tudo. Se você está assistindo isso de uma reunião familiar, valorize essas conexões genuínas. Dê like e se inscreva enquanto eu conto como finalmente me defendi e descobri o que família de verdade significa. Cresci no condado de Westchester, Nova York, numa casa colonial de 5 quartos com gramados bem cuidados e uma garagem para 3 carros. Por fora, a família Mitchell parecia perfeita. Meu pai Richard era um banqueiro de investimentos bem-sucedido, e minha mãe Diana mantinha seu status como figura presente nos círculos de caridade locais. No papel, tínhamos tudo. Na realidade, nossa casa era um deserto emocional onde o amor era condicional e vinha com recibos. Desde o momento em que minha irmã Jéssica nasceu quando eu tinha 4 anos, a dinâmica mudou. Ela era a filha dourada, bonita e carismática de maneiras que eu nunca conseguiria igualar. Enquanto eu era estudiosa e responsável, Jéssica era vibrante e espontânea. Meus pais adoravam essas qualidades nela, mas as achavam irritantes em mim. Quando Jéssica fazia birras, ela era apaixonada. Quando eu expressava minhas necessidades, eu era difícil. Esse padrão continuou durante toda a nossa infância. Jéssica recebeu aulas de equitação quando quis. Eu tive que manter notas excelentes para justificar meu pedido modesto por aulas de piano. Para seu aniversário de 16 anos, Jéssica ganhou um Audi novo. Para o meu, ganhei um Honda usado e uma palestra sobre apreciar praticidade. Apesar disso, trabalhei duro. Me formei no topo da turma, conquistei uma bolsa para Cornell e fiz dupla graduação em Economia e Negócios. Enquanto Jéssica abandonou 3 faculdades diferentes, eu estava conseguindo estágios e construindo meu currículo. Aos 24 anos, consegui uma posição como analista financeira júnior numa firma prestigiosa em Manhattan. Aos 27, tinha meu próprio apartamento, um 401k saudável e era completamente autossuficiente. Minha independência veio com um preço. Cada reunião familiar se tornava uma oportunidade para alfinetadas sutis sobre como eu era muito focada na carreira ou materialista. A ironia não me escapava. Meus pais, que mediam sucesso em carros de luxo e membros de country club, criticavam minha ambição enquanto simultaneamente a exploravam. A exploração começou pequena. Eu poderia ajudar Jéssica com o aluguel este mês? Poderia emprestar dinheiro para o pai para um empreendimento até sua próxima comissão? Poderia contribuir para o gala de caridade da mãe já que estava indo tão bem? Cada pedido vinha embrulhado na promessa de unidade familiar e pertencimento. Cada vez que eu cedia, os pedidos ficavam maiores. 3 anos atrás, paguei a dívida do cartão de crédito da Jéssica de $12.000 depois que ela prometeu chorando ser mais responsável. 6 meses depois, ela estourou o limite novamente numa viagem de luxo para Bali. Quando expressei minha frustração, minha mãe me puxou de lado e explicou que Jéssica apenas experiencia a vida diferentemente e me lembrou de como eu era abençoada por ter estabilidade financeira. No ano passado, cobri a conta do imposto predial dos meus pais quando alegaram estar um pouco apertados. Apesar de terem comprado uma casa de veraneio nos Hamptons no mesmo mês. Quando questionei isso, meu pai me lembrou que eles tinham sacrificado tudo pela minha educação, convenientemente esquecendo minhas bolsas e empréstimos estudantis, que eu tinha acabado de terminar de pagar. Apesar desses incidentes, eu ainda ansiava por sua aprovação. Este outubro passado, fiz mais uma tentativa de reparar nosso relacionamento. Sugeri um fim de semana familiar em Manhattan, por minha conta. Reservei uma suíte num hotel boutique, consegui ingressos para um show da Broadway que Jéssica tinha mencionado querer ver, e fiz reservas num restaurante exclusivo. O fim de semana foi agradável o suficiente, embora minha mãe tenha passado a maior parte criticando o tamanho e localização do meu apartamento. Enquanto Jéssica monopolizou conversas com histórias dramáticas sobre seu último drama amoroso. Depois daquele fim de semana, as tensões com Jéssica escalaram ainda mais. Ela começou a me ligar no trabalho com emergências financeiras e mandava mensagens passivo-agressivas quando eu não conseguia responder imediatamente. Enquanto isso, meus pais aumentaram suas comparações não tão sutis, sempre enquadrando a irresponsabilidade financeira da Jéssica como viver a vida ao máximo, enquanto minha estabilidade era de alguma forma uma falha de caráter. Conforme novembro passou para dezembro, me vi tanto temendo quanto desejando a temporada natalina. Apesar de tudo, já tinha comprado presentes cuidadosos para todos e estava me preparando mentalmente para a dança familiar de buscar aprovação enquanto estabelecia limites. Não tinha ideia de que este Natal seria diferente da maneira mais dolorosa possível. A percepção veio em 15 de dezembro, uma quarta-feira comum que se tornou tudo menos isso.
Durante meu intervalo para almoço, estava rolando o Instagram quando vi o post da minha prima Taylor mostrando toda a minha família reunida ao redor de uma árvore de Natal na casa dos meus pais. Natal antecipado da família Mitchell. Tão abençoada por ter todos juntos, dizia a legenda. Todos exceto eu. Fiquei olhando para o telefone, tentando processar o que estava vendo. Lá estava meu pai cortando um peru, minha mãe arrumando presentes, Jéssica rindo com nossas tias e tios, primos, avós, até parentes distantes que mal reconhecia. Todos estavam lá. A celebração aparentemente tinha acontecido no fim de semana anterior, e eu não tinha recebido nenhuma mensagem. Com as mãos tremendo, liguei para minha mãe. Ela atendeu no quarto toque, sua voz artificialmente alegre. Oh, Amber, como você está, querida? Mãe, por que não fui convidada para o Natal familiar no fim de semana passado? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Uma pausa. Isso. Bem, foi muito de última hora, querida. Sabíamos que você sempre está tão ocupada com trabalho. E Jéssica mencionou que você tinha dito a ela que tinha planos. Eu não tinha dito nada disso para Jéssica. Quando apontei isso, minha mãe suspirou dramaticamente. Amber, por favor, não comece. Foi apenas uma reunião casual, nada formal. Você sabe como Jéssica fica quando se sente ofuscada por você. Ela está passando por um momento difícil agora, e não queríamos criar tensão. Você entende, não é, querida? Você sempre foi nossa forte. Ser a forte era código para aquela que podemos dispensar sem consequências. Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou que me viriam no dia de Natal para a celebração de verdade. O convite parecia uma reflexão tardia, um osso jogado para me pacificar. Mais tarde naquela noite, Jéssica me mandou uma série de mensagens. Desculpa você ter perdido a festa. Foi tão divertido. Mamãe disse que você estava ocupada mesmo. A propósito, pode me ajudar a escolher o presente da mamãe? Estou pensando em joia, mas preciso da sua opinião financeira, RS. Nenhum reconhecimento da exclusão. Nenhum pedido de desculpas genuíno. Apenas outro pedido por dinheiro disfarçado de união fraternal. Naquela noite fiquei acordada repassando anos de incidentes similares. As férias familiares para Cancún que descobri através de fotos no Facebook. Meu jantar de formatura onde todos chegaram 3 horas atrasados porque Jéssica teve um pequeno acidente que exigiu atenção familiar imediata. Minha celebração de promoção que foi cortada quando Jéssica ligou chorando sobre um término. Pela manhã, tinha tomado uma decisão. Mandei mensagem para minha mãe dizendo que não me juntaria a eles no dia de Natal afinal. Tinha feito outros planos. Que planos poderiam ser mais importantes que família? Ela respondeu imediatamente. Família. A palavra tinha se tornado tão vazia. Não respondi. Em vez disso, liguei para minha amiga Leia, que há anos me convidava para me juntar às celebrações natalinas da família dela. Diferente da minha família biológica, os pais da Leia sempre me trataram com carinho genuíno quando eu visitava. Faziam perguntas sobre meu trabalho e realmente escutavam as respostas. Lembravam de detalhes sobre minha vida sem manter um placar do que eu poderia fazer por eles. Claro que você pode se juntar a nós, disse Leia sem hesitação. Mamãe sempre coloca um lugar para você mesmo. Você é família para nós, Amber. O contraste entre essa aceitação imediata e a exclusão calculada da minha própria família trouxe lágrimas aos meus olhos. Nos dias que antecederam o Natal, me joguei em criar novas tradições. Ajudei a família da Leia a decorar a árvore. Fiz biscoitos usando a receita da avó dela. Embrulhei presentes cuidadosos para pessoas que realmente valorizavam minha presença. Pela primeira vez em anos, senti o calor genuíno que a temporada natalina deveria trazer. Enquanto isso, meu telefone vibrava com mensagens cada vez mais manipuladoras da minha família. Meu pai ligou para dizer que eu estava partindo o coração da sua mãe. Jéssica alternava entre mensagens de chantagem emocional e demandas por conselhos de compras. Parentes com quem mal falava durante o ano de repente tinham opiniões sobre minha decisão egoísta. A única mensagem que não parecia tóxica veio da minha tia Patrícia, irmã do meu pai, que sempre foi meio outsider também. Soube que você não vem para o Natal, ela disse quando atendi sua ligação. Garota esperta. Queria que você soubesse que a reunião casual foi planejada 3 meses atrás. Vi os convites quando estava na casa dos seus pais em setembro. A confirmação da exclusão deliberada doeu, mas também trouxe clareza. Tia Patrícia continuou compartilhando algumas fofocas familiares que de repente fizeram o timing suspeito. Jéssica bateu o carro dela no mês passado, sabe? Dirigiu direto para um fosso depois de uma das noitadas dela. Seus pais estão se virando para descobrir como conseguir um substituto sem mexer no fundo da reforma dos Amptons. Agradeci minha tia pela honestidade e tentei tirar a informação da minha mente. Estava determinada a aproveitar um Natal pacífico com pessoas que realmente me queriam por perto. O dia de Natal com a família da Leia foi tudo que eu não sabia que precisava. Comemos demais, jogamos jogos de tabuleiro e compartilhamos histórias sem agenda ou manipulação. Ninguém mantinha um placar de quem deu o que ou comentava sobre minhas escolhas de carreira.
Quando o pai da Leia fez um brinde à família, tanto a de sangue quanto a escolhida, senti um sentimento de pertencimento que não experimentava há anos. Voltei para meu apartamento naquela noite com torta sobrando, abraços genuínos, e um convite para a celebração de ano novo deles. Pela primeira vez, não senti necessidade de verificar mensagens da minha família biológica. Estava começando a entender que família deveria adicionar à sua vida, não drenar dela. Mal sabia que minha jornada para essa percepção estava prestes a acelerar dramaticamente. Janeiro chegou com a melancolia típica pós-feriados de Nova York, céu cinzas, neve suja, e a ressaca coletiva de voltar à vida normal após a temporada festiva. Me joguei de volta ao trabalho, encontrando conforto em projeções que se comportavam de acordo com regras lógicas, diferente da dinâmica familiar. 3 semanas depois do Natal, estava começando a me sentir eu mesma novamente. A dor da exclusão tinha diminuído para uma dor surda, e estava focando nas minhas resoluções de ano novo, estabelecer melhores limites, priorizar relacionamentos genuínos, e finalmente fazer aquele curso de certificação financeira que vinha adiando. Então o envelope chegou. Era quinta-feira à noite quando peguei minha correspondência. Entre as contas usuais e panfletos havia um envelope manila grosso com o endereço de retorno dos meus pais. Sem bilhete, apenas meu nome e endereço na caligrafia elegante da minha mãe. Curiosa, abri enquanto subia de elevador para meu apartamento. Dentro havia uma pilha de papéis. A primeira página era uma fatura de $52.000 da Luxury Motors of Westchester. O comprador, Jessica Mitchell. O coavalista, Amber Mitchell. Quase deixei os papéis caírem de choque. Abaixo da fatura estava a documentação de empréstimo para um Mercedes GLE Coupé novo com pagamentos mensais de $1.138 por 60 meses. Minha assinatura aparecia na linha de coavalista, uma assinatura que eu nunca tinha fornecido. Com as mãos tremendo, consegui abrir a porta do meu apartamento antes de desabar no sofá. Folheei os papéis restantes, documentos de seguro, informações de garantia estendida e um bilhete manuscrito da Jéssica. Obrigada por ajudar com o carro novo. O velho estava destruído e eu precisava de transporte confiável. Mamãe e papai disseram que você entenderia já que você está indo tão bem. Detalhes de pagamento anexos. Primeiro vence 1º de fevereiro. Te amo, mana. Xoxo. A naturalidade casual do bilhete me embrulhou o estômago. Imediatamente liguei para meus pais, meu coração batendo forte no peito. Meu pai atendeu no segundo toque. Amber, você recebeu a papelada que mandamos? Pai, o que é isso? Nunca concordei em ser coavalista do carro da Jéssica. Essa não é minha assinatura. Agora, Amber, ele disse no tom condescendente que tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Não seja dramática. Sabíamos que você ia querer ajudar sua irmã. Ela passou por um trauma com o acidente. O acidente que foi culpa dela porque estava dirigindo bêbada. Rebati, lembrando da revelação da tia Patrícia. Isso é irrelevante. Ela precisa de um carro para seu novo emprego. Que novo emprego? Pelo que eu sabia, Jéssica não tinha emprego estável há anos. Ela tem uma entrevista na próxima semana, mas precisa causar boa impressão. O Mercedes vai ajudar com isso. A absurdidade da declaração seria cômica se não fosse tão irritante. Pai, alguém falsificou minha assinatura. Isso é fraude. Nunca concordei com isso. Sua mãe assinou por você, ele disse desdenhosamente. Sabíamos que você seria difícil sobre isso, mas família ajuda família. Você ganha mais que suficiente para cobrir os pagamentos. Fiquei sem palavras. A admissão casual da fraude, a suposição de que minha renda era deles para alocar, o desrespeito completo pela minha autonomia. Era impressionante em sua audácia. Isso é ilegal, finalmente consegui falar. Não vou pagar pelo carro da Jéssica. Não seja egoísta, Amber. Depois de tudo que fizemos por você. Desliguei. Em minutos, meu telefone explodiu com mensagens da Jéssica. Papai disse que você está sendo difícil sobre o carro. Preciso deste carro, Amber. Você é tão egoísta. Você nem dirige Mercedes, então por que se importa? Você não me ajuda. Vou ficar sem transporte. Cada mensagem aumentava minha incredulidade. Desliguei o telefone e me servi uma taça generosa de vinho, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, liguei no trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos. Precisava entender exatamente com o que estava lidando. Uma busca rápida online confirmou minhas suspeitas. Se meu nome foi fraudulentamente adicionado como coavalista, eu poderia potencialmente ser responsabilizada pelo empréstimo a menos que relatasse a fraude. Com crescente inquietação, acessei minhas contas bancárias para ter certeza de que nenhuma transação não autorizada tinha ocorrido. O que encontrei me deu calafrios. Alguém tinha tentado acessar minha conta poupança principal no dia anterior, a conta onde guardava meu fundo de emergência e poupança para a entrada de uma futura casa. Felizmente, a tentativa tinha acionado um alerta de segurança devido à atividade incomum, e o banco tinha congelado a conta pendente minha verificação. Quando liguei para o banco, confirmaram que a tentativa tinha vindo de um dispositivo reconhecido, meu laptop antigo.
que eu tinha dado para meus pais no ano passado quando atualizei o meu. A sensação de violação foi avassaladora. Enquanto eu estava processando a fraude do empréstimo do carro, eles realmente tinham tentado acessar diretamente minhas economias. Isso não era apenas senso de direito, era roubo calculado. Naquela tarde, recebi um e-mail da minha mãe. Amber, seu pai está muito desapontado com sua reação. Jéssica está de coração partido que você a abandonaria em sua hora de necessidade. Como sua mãe, devo dizer que te criei melhor que isso. Família fica unida. O carro já foi comprado e Jéssica o adora. Não estrague isso para ela. Ela está planejando postar sobre isso no Instagram este fim de semana e quer te agradecer publicamente pela sua generosidade. Não há envergonhe criando drama. O e-mail encapsulava perfeitamente a dinâmica familiar. Meus sentimentos eram irrelevantes. Os desejos da Jéssica eram supremos, e meu único valor era o que eu poderia fornecer. A menção às redes sociais foi particularmente reveladora. Aparências importavam mais que ética ou legalidade. No fim do dia, meu choque tinha se transformado em outra coisa: determinação. Pela primeira vez, via o comportamento da minha família com perfeita clareza. Isso não era amor. Isso nem era família. Isso era exploração, e tinha durado tempo suficiente. Marquei um encontro com um advogado para o dia seguinte. Então liguei para a tia Patrícia. Não estou surpresa, ela suspirou depois que expliquei a situação. Fizeram algo similar com seu primo Ryan alguns anos atrás com uma das compras de Timeshare deles. Ele acabou pagando em vez de brigar. Estão contando que você faça o mesmo. Desta vez não, eu disse, me surpreendendo com a firmeza na minha voz. Não mais. O escritório do advogado ficava numa brownstone convertida no centro da cidade, interiores em madeira quente contrastando com o frio de janeiro lá fora. Natalie Hoffman, a advogada que Leia tinha recomendado, revisou os documentos com olho experiente, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. Isso é fraude clássica, ela disse finalmente, removendo os óculos de leitura. Sua mãe falsificou sua assinatura num documento financeiro legalmente vinculativo. O fato de ela ser sua mãe não torna menos criminoso. Quais são minhas opções? Perguntei, segurando minha xícara de café para me aquecer. Você tem várias, nenhuma agradável, ela respondeu candidamente. Pode denunciar a fraude à polícia, o que provavelmente resultaria em acusações criminais contra sua mãe. Pode denunciar ao banco e concessionária como fraude sem fazer acusações, embora eles possam seguir com ação própria. Ou pode pagar por um carro que nunca concordou em comprar. Colocado tão diretamente, a escolha parecia óbvia, mas décadas de condicionamento me fizeram hesitar. Se eu denunciar a fraude, o que acontece com o carro? Muito provavelmente será retomado, a menos que sua irmã ou pais possam se qualificar para o empréstimo sem você. Dado que você me contou sobre os hábitos financeiros deles, isso parece improvável. Assenti processando essa informação. E meu relacionamento com minha família? Natalie me deu um olhar simpático. Não posso aconselhar sobre esse aspecto. Mas se pergunte, que tipo de relacionamento você tem atualmente com pessoas que cometeriam fraude contra você? Era uma pergunta justa, e uma que me assombrou quando saí do escritório dela com uma estratégia legal clara, mas um turbilhão emocional. Quando liguei meu telefone novamente, tinha 17 chamadas perdidas e 36 mensagens de texto. Meu pai tinha escalado para ameaças. Se você continuar com essa bobagem de fraude, pode se considerar cortada desta família permanentemente. Sua mãe está inconsolável com sua ingratidão. Jéssica tinha alternado entre raiva e manipulação. Já mostrei meu carro novo para todo mundo. Como você pode fazer isso comigo? Te falei sobre a entrevista de emprego. Preciso causar boa impressão. Lembra quando te cobrei quando você bateu o barco do papai? Você me deve. Eu nunca tinha batido o barco do nosso pai. A alavancagem fabricada era quase impressionante em seu desespero. Até membros da família estendida tinham sido recrutados. Primos com quem falava talvez uma vez por ano de repente estavam me mandando mensagens sobre lealdade familiar e ajudar os necessitados. Tio Robert, irmão do meu pai e sócio de negócios, ligou para me lembrar que disputas familiares deveriam ficar privadas e sugeriu que eu estava sendo excessivamente legalista sobre um simples mal-entendido. A campanha de pressão coordenada apenas fortaleceu minha determinação. Encaminhei tudo para Natalie e segui seu conselho de documentar todas as comunicações enquanto limitava minhas respostas. Naquela noite, minha chefe Sandra ligou. Eu tinha voltado ao trabalho, mas estava distraída, minha precisão usual visivelmente ausente. Amber, está tudo bem? A apresentação Wellington pareceu estranha hoje e isso não é típico seu. Hesitei, então decidi pela honestidade. Estou lidando com uma situação familiar. Meus pais falsificaram minha assinatura num empréstimo de carro para minha irmã. Estou trabalhando com um advogado para resolver. O silêncio do outro lado durou vários segundos. Entendo, Sandra finalmente disse. Isso é significativo. Precisa de um tempo? Não, disse rapidamente. O trabalho está realmente me ajudando a manter o foco. Mas posso precisar de um horário flexível para alguns compromissos legais. Claro,
E Amber, não deixe ninguém se aproveitar de você, família ou não. Aprendi essa lição da maneira difícil. O apoio inesperado da minha chefe contrastava fortemente com o comportamento da minha família. Reforçou que eu estava lentamente começando a entender. Respeito não era determinado por relação sanguínea. 2 dias depois, descobri que alguém tinha tentado acessar minhas contas de investimento. A tentativa falhou devido à autenticação de 2 fatores, mas o padrão estava claro. Imediatamente mudei todas minhas senhas e perguntas de segurança, removendo qualquer informação que minha família pudesse saber. Então minha mãe ligou. Amber Elizabeth Mitchell, ela começou usando meu nome completo como sempre fazia quando aplicava culpa. Precisamos discutir essa situação do carro como adultas. Seu pai e eu estamos fazendo jantar amanhã à noite. Jéssica estará lá. Esperamos você às 7. Não era um convite. Era uma convocação. No passado eu teria obedecido imediatamente ansiosa por qualquer oportunidade de ganhar a aprovação deles. Desta vez concordei por razões totalmente diferentes. Precisava estabelecer limites cara a cara. Na noite seguinte, cheguei na casa dos meus pais exatamente no horário. A colonial familiar parecia igual ao sempre, perfeitamente mantida, impressionantemente imponente e totalmente fria. Pela janela da frente, podia ver o Mercedes novo da Jéssica estacionado proeminentemente na entrada enquanto os veículos dos meus pais estavam guardados na garagem. Minha mãe atendeu a porta com um beijo no ar que não chegou bem na minha bochecha. Finalmente pronta para ser razoável, ela perguntou, me levando para a sala de jantar onde meu pai e Jéssica esperavam. Jéssica estava mexendo no telefone, mal olhando quando entrei. Meu pai estava de pé perto da lareira, copo de uísque na mão, sua expressão uma mistura praticada de desapontamento e autoridade. Sente-se, Amber, ele disse, gesticulando para a cadeira em frente a Jéssica. Sua mãe preparou sua refeição favorita. Vamos discutir isso calmamente. Minha refeição favorita era na verdade a preferência da Jéssica. Eu não gostava de estrogonofe desde criança, um detalhe que eles nunca se preocuparam em lembrar. Antes de começarmos, meu pai continuou enquanto minha mãe servia a comida. Quero expressar nossa decepção com seu manejo desta situação. Envolver um advogado? Ameaçar com acusações de fraude? Não é assim que nossa família opera. Como nossa família opera, pai? Perguntei baixinho. Falsificando assinaturas? Tentando drenar minhas contas poupança? Me excluindo de reuniões familiares e então esperando que eu financie o estilo de vida da Jéssica? Jéssica bateu o garfo na mesa. Meu Deus, você ainda está chorando sobre o Natal? Foi apenas uma reunião pequena. Foi toda a nossa família estendida, Jéssica. Todos menos eu. Porque você é tão crítica. Você deixa todo mundo desconfortável com seu emprego perfeito e seu apartamento perfeito e sua crítica constante das minhas escolhas. Minha mãe colocou a mão no braço da Jéssica. Amber, você sabe que sua irmã é sensível. Você sempre teve ciúme dela e francamente é inadequado para uma mulher da sua idade. O roteiro familiar estava se desenrolando exatamente como esperado. Jéssica a vítima, Amber a vilã, realidade completamente irrelevante. Não vou pagar pelo carro, disse firmemente. O que vocês fizeram foi ilegal. Congelei todas minhas contas às quais vocês poderiam ter acesso e documentei as tentativas de fraude. O rosto do meu pai escureceu. Depois de tudo que fizemos por você, o que exatamente vocês fizeram por mim? Interrompi, me surpreendendo. Trabalhei pelas minhas bolsas. Paguei meus empréstimos estudantis. Construí minha carreira através de trabalho duro e disciplina. Enquanto isso, vocês apoiaram Jéssica através de múltiplas graduações falhadas, a tiraram de dívidas de cartão de crédito, e agora cometeram fraude para comprar um carro de luxo que ela não pode pagar. Nós te criamos, minha mãe retrucou. Te demos um lar e oportunidades educacionais. Isso é literalmente o requisito legal mínimo de paternidade, rebati. E vocês me fazem pagar por isso desde então, como se eu devesse ser eternamente grata por responsabilidades parentais básicas. Jéssica, sempre rápida para escalar, se levantou tão abruptamente que sua cadeira tombou. Você acha que é muito melhor que todo mundo. Notícia, ninguém gosta de você. Até seu namorado te deixou porque você é uma vadia fria e calculista. Meu ex-namorado na verdade tinha me deixado porque estava traindo com Jéssica. Um fato que eles não sabiam que eu sabia. A crueldade casual foi esclarecedora. Essas pessoas não apenas estavam me aproveitando financeiramente. Elas ativamente me desprezavam enquanto simultaneamente esperavam que eu financiasse seu estilo de vida. Se você não pagar por este carro, meu pai disse, sua voz perigosamente baixa, você não é mais parte dessa família. Sem feriados. Sem herança, sem conexão com o nome Mitchell. A ameaça que uma vez me teria devastado agora parecia quase libertadora. Vocês estão me pedindo para escolher entre $52.000 por um carro que nunca concordei em comprar e uma família que comete fraude contra mim, tenta roubar de mim, e me trata com desrespeito consistente. Me levantei, guardanapo colocado elegantemente ao lado da minha refeição intocada. Essa não é realmente uma escolha difícil. Enquanto caminhava em direção à porta, minha mãe gritou atrás de mim.
Jéssica precisa daquele carro. O que ela deveria fazer? Me virei uma última vez. A mesma coisa que eu fiz quando precisei de transporte. Comprar um carro que ela realmente pode pagar. A volta para casa foi um borrão, adrenalina correndo pelas minhas veias. Finalmente tinha dito coisas que vinha guardando há anos. O alívio era palpável, mas também a dor. Tinha acabado de perder minha família, ou talvez reconhecido a perda que tinha acontecido há muito tempo. As consequências do jantar familiar trouxeram clareza inesperada. Em vez da culpa esmagadora que antecipei, me senti mais leve, como se tivesse largado um fardo que carregava há décadas. Ainda assim, momentos de dúvida apareciam. Estava exagerando? Lealdade familiar era mais importante que autorrespeito? Tinha danificado irreparavelmente relacionamentos que deveriam ser preservados a qualquer custo? Essas perguntas me seguiram através de noites sem sono e dias de trabalho distraídos. Comecei a ver uma terapeuta, doutora Laura Tin, especializada em trauma familiar. Durante nossa segunda sessão, ela fez uma pergunta que me parou completamente. Amber, se uma amiga te contasse a história sobre a família dela, o que você aconselharia ela a fazer? A resposta veio imediatamente. Diria para ela correr e nunca olhar para trás. Por que é diferente quando é sua própria experiência? Não tinha uma boa resposta. Enquanto isso, minha família escalou sua campanha. Jéssica postou fotos de si mesma com Mercedes em toda a plataforma de rede social, me marcando com legendas como melhor irmã do mundo, hashtag abençoada, hashtag apoio familiar, e quando sua irmã sabe que você merece luxo, hashtag amor fraternal. A narrativa pública deliberada deixou claro, se eu relatasse a fraude, seria vista como a vilã que tirou a posse preciosa da Jéssica por rancor. A abordagem dos meus pais foi mais direta. Começaram a contatar meus amigos e colegas, compartilhando versões editadas da situação que me pintavam como mentalmente instável e ingrata. Vários colegas de trabalho mencionaram receber ligações preocupadas da minha mãe sobre meu estado frágil e confusão financeira. Meu pai até ligou para Sandra, minha chefe, expressando preocupação sobre minha habilidade de lidar com fundos de clientes dada meus problemas emocionais sobre obrigações financeiras familiares. Felizmente, Sandra viu através da manipulação. Seu pai me ligou hoje, ela me disse durante nossa verificação semanal. Nunca ouvi controle de danos tão óbvio na minha vida, e trabalho com firmas de PR de crise regularmente. A invasão da minha vida profissional cruzou mais uma fronteira. Naquela noite, me encontrei com meu consultor financeiro, Marcos, para garantir que meus ativos estivessem completamente seguros. Baseado no que você me contou, recomendo um firewall financeiro completo, ele aconselhou. Novas contas em instituições diferentes, beneficiários atualizados em todas as apólices. E uma verificação de crédito completa para ter certeza de que não há outras surpresas à espreita. A verificação de crédito revelou outro choque, uma aplicação para cartão de crédito de loja em meu nome de uma varejista de móveis de alta qualidade. Datada apenas 2 dias após a compra do carro. A aplicação tinha sido rejeitada devido ao alerta de fraude que coloquei, mas a tentativa em si foi reveladora. Isso não era apenas sobre o carro da Jéssica. Era o começo do que poderia ter se tornado exploração financeira sistemática. Conforme janeiro virou fevereiro, a campanha de redes sociais da Jéssica tomou uma direção mais sombria. Começou a postar sobre membros da família tóxicos que fingem te apoiar e reconhecer narcisistas na sua vida. A projeção foi quase impressionante. Um post se destacou particularmente. Uma selfie em frente ao Mercedes com a legenda: algumas pessoas preferem destruir o que você ama do que te ver feliz. Mantenha-se forte contra os haters, mesmo quando são família. A seção de comentários se encheu de mensagens de apoio de parentes e amigos que não tinham ideia da verdade. Prima Taylor, que tinha postado as fotos da reunião de Natal, comentou: sangue nem sempre significa amor. Criar limites é autocuidado. A ironia foi dolorosa. Naquela noite recebi a mensagem que finalmente me empurrou para o limite. Jéssica, aparentemente bêbada a julgar pelos erros de digitação e horário, mandou: você acha que é muito melhor que todo mundo, mas é só uma vadia solitária sem ninguém que te ama. Mamãe e papai só te aguentam pelo seu dinheiro. Todos rimos de você pelas costas. Aproveite seu apartamento vazio enquanto eu aproveito meu carro. Fiquei olhando a mensagem por muito tempo, uma calma estranha se estabelecendo sobre mim. A honestidade crua da mensagem bêbada dela confirmou o que eu suspeitava. Minha família não me amava. Eles me toleravam pelo que eu poderia fornecer. A percepção deveria ter me devastado, mas em vez disso, pareceu permissão para finalmente deixar ir. Na manhã seguinte, com completa clareza e zero hesitação, liguei para Natalie Hoffman. Estou pronta para proceder com denunciar a fraude, disse a ela. Tudo isso. Tem certeza? Uma vez que começarmos esse processo, será difícil reverter. Tenho certeza. Eles não me deixaram escolha. Então liguei para o banco que tinha financiado o Mercedes da Jéssica. Meu nome é Amber Mitchell, disse quando cheguei ao departamento de fraude. Preciso denunciar uma assinatura falsificada no empréstimo automotivo. O representante fez várias perguntas de verificação, então me transferiu para um gerente chamado Robert.
Sua voz era gentil mas profissional enquanto me guiava pelo processo. Expliquei a situação, fornecendo datas, documentação e informações de contato para Nathalie. Entendo que isso deve ser difícil, Sra. Mitchell. Robert disse. Fraude familiar é infelizmente comum, mas denunciar requer coragem. O que acontece agora? Perguntei. Conduziremos uma investigação que tipicamente leva 5 a 7 dias úteis. Se confirmarmos a fraude, como parece provável baseado no que você compartilhou, o empréstimo será removido do seu nome e relatório de crédito. O credor então tomará ação apropriada sobre o veículo. Quer dizer retomada? Muito provavelmente sim, a menos que a outra parte possa se qualificar para o empréstimo independentemente. Eu sabia que Jéssica não poderia. Seu crédito estava destruído por anos de pagamentos perdidos e cartões estourados. Meus pais provavelmente poderiam pagar as prestações, mas seria improvável que assumissem a dívida eles mesmos. Isso derrotaria todo o seu propósito de colocar em meu nome. Entendo, disse. Por favor, prossiga. Depois de desligar, sentei no meu apartamento silencioso, o peso da minha decisão se estabelecendo ao meu redor. Tinha acabado de iniciar um processo que provavelmente resultaria na minha irmã perdendo o carro e potencialmente levaria a acusações criminais contra minha mãe por fraude. A família que conhecia estava irreparavelmente despedaçada. Mas ao lado da dor havia algo inesperado: orgulho. Pela primeira vez na vida tinha me defendido contra as pessoas que vinham me explorando há anos. O custo foi alto, mas a alternativa, continuar sendo refém financeira e emocional deles, não era mais aceitável. Peguei meu telefone e mandei mensagem para Leia. Fiz isso. Denunciei a fraude. Sua resposta veio imediatamente. Estou tão orgulhosa de você. Quer vir jantar? Papai está fazendo sua lasanha famosa. Sorri através das lágrimas. Família de verdade ainda era possível. Só não com as pessoas que compartilhavam meu DNA. O banco se moveu mais rápido que esperado. Apenas 3 dias após meu relatório, recebi uma ligação de Robert no departamento de fraude. Sra. Mitchell, nossa investigação confirma que sua assinatura foi falsificada nos documentos do empréstimo. Removemos o empréstimo do seu relatório de crédito e responsabilidade financeira. Estamos prosseguindo com retomada do veículo. Quão cedo isso vai acontecer? Perguntei, meu estômago apertando apesar da minha certeza de que estava fazendo a coisa certa. O agente de retomada foi designado. Poderia ser hoje, amanhã. Eles não fornecem timing específico por razões óbvias. Agradeci e desliguei, me preparando para as consequências. Vieram ainda mais cedo que antecipei. Menos de 2 horas depois, meu telefone explodiu com notificações. Jéssica estava ligando repetidamente, deixando mensagens cada vez mais histéricas entre textos. Levaram meu carro. Como você pôde fazer isso comigo? Estou encalhada no shopping. Você arruinou minha vida. Não respondi. Em vez disso, bloqueei o número dela, algo que deveria ter feito semanas atrás. Meus pais foram os próximos. A voz do meu pai, geralmente tão controlada, tremia de raiva na mensagem. O que você fez é imperdoável. Sua mãe está em lágrimas. Jéssica está devastada. Nunca pensei que minha própria filha pudesse ser tão vingativa e cruel. Não se preocupe em ligar de volta. Você não é mais bem-vinda nesta casa. Bloqueei os números deles também, então metodicamente passei pelos meus contatos, bloqueando todo membro da família que poderia servir como proxy deles. Parecia como cortar membros, mas também como excisão de câncer. Redes sociais se tornaram um campo de batalha. Jéssica postou um vídeo choroso sobre seu carro sendo roubado devido à traição familiar, cuidadosamente criando uma narrativa que a retratava como vítima sem mencionar a fraude. Parentes e amigos da família comentaram com indignação e apoio, condenando o vilão sem nome que tinha machucado a doce Jéssica. Desativei todas minhas contas sociais. A corte da opinião pública não importava. A verdade importava. No dia seguinte, o outro sapato caiu. Minha mãe tinha sido contatada pelo departamento de fraude do banco. Confrontada com evidência da falsificação e potenciais acusações criminais, estava em desespero. O advogado dela ligou para Nathalie, apresentando ofertas vagas de reconciliação familiar e restituição financeira se eu retirasse minha reivindicação de fraude. Estão com medo, Nathalie me disse. O banco tem evidência clara de falsificação que é crime. Estão esperando que você recue para proteger sua mãe de acusações criminais. O que você aconselha? Perguntei. Isso depende do que você quer. Se seu objetivo é justiça, continuamos. Se seu objetivo é separação com conflito mínimo, poderíamos negociar um acordo que inclui admissão formal de irregularidade, compensação financeira por suas taxas legais, e acordos legalmente vinculativos de que nunca tentarão acessar suas finanças novamente. Escolhi o último. Não queria que minha mãe fosse para a prisão. Não por amor neste ponto, mas porque o drama familiar nunca terminaria se ela se tornasse mártir da causa da Jéssica. Queria encerramento limpo, não uma saga contínua. As negociações do acordo levaram 2 semanas.
Meus pais, confrontados com a realidade de potenciais acusações criminais, concordaram com meus termos com velocidade surpreendente. Pagariam todas minhas taxas legais, assinariam admissões notarizadas da fraude, e concordariam com ordens de não contato legalmente vinculativas. Em troca, eu não faria acusações criminais. Durante esse processo, recebi apoio inesperado de lugares que não antecipei. Tia Patrícia ligou para me dizer que estava orgulhosa de mim. Alguém precisava enfrentar eles. Vem fazendo essas coisas há anos, e todo mundo tem medo demais de ser cortado para dizer algo. Ainda mais surpreendentemente, meu primo Ryan entrou em contato. Soube o que aconteceu com o carro. Só queria que você soubesse que passei por algo similar com eles 3 anos atrás. Queria ter tido sua coragem. A família que pensei que ficaria unida contra mim estava revelando rachaduras que nunca notei. Outras vítimas da manipulação dos meus pais que vinham sofrendo em silêncio. O dia que o acordo foi finalizado, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era a Jéssica, usando o telefone de uma amiga para contornar meu bloqueio. Você acha que ganhou, mas perdeu tudo. Aproveite seu dinheiro e sua vida vazia. Todos estamos melhor sem você. Suas palavras eram para ferir, mas aterrissaram diferentemente do que ela pretendia. Sim, tinha perdido minha família biológica. Mas o que exatamente eles tinham contribuído para minha vida além de estresse, manipulação e exploração? O vazio que sentia não era da ausência deles. Era de perceber que nunca tinham estado verdadeiramente presentes como membros amorosos da família em primeiro lugar. Naquela noite encontrei Leia e seus pais para jantar. Tinham se tornado meu sistema de apoio durante a provação, oferecendo ajuda prática e estabilidade emocional sem julgamento. Para Amber, o pai da Leia brindou, levantando seu copo, por ter a coragem de escolher autorrespeito em vez de apaziguamento. Nem todo mundo faz isso. Enquanto compartilhávamos uma refeição cheia de conversa genuína e risada, percebi que não estava lamentando a perda da família. Estava lamentando a ilusão de que alguma vez tive uma e celebrando a descoberta de que família poderia ser encontrada em outro lugar. 6 meses se passaram, trazendo calor de verão para Nova York e paz inesperada para minha vida. A batalha legal com minha família tinha concluído, o acordo aplicado e as ordens de não contato mantidas. Minha mãe tinha evitado acusações criminais, Jéssica tinha eventualmente conseguido financiamento para um veículo muito mais modesto através dos meus pais, e eu tinha começado o processo de curar décadas de manipulação emocional. A transição não foi fácil. Houve noites que acordei em pânico, convencida de que tinha cometido um erro terrível. Feriados e aniversários trouxeram emoções complicadas. Dia das Mães foi particularmente difícil. Me encontrei parada no corredor de cartões da farmácia olhando para a mensagem celebrando mães amorosas, me sentindo como um alienígena observando um costume de outro planeta. Mas houve benefícios surpreendentes de cortar laços tóxicos. Meu desempenho no trabalho melhorou dramaticamente uma vez que não estava constantemente gerenciando crises familiares. Recebi uma promoção substancial e bônus, que investi em vez de desviar para emergências familiares. Meu apartamento, uma vez criticado pela minha mãe como deprimentemente pequeno, se tornou um santuário pacífico decorado exatamente como eu queria. Mais importante, descobri como relacionamentos genuínos pareciam. Sem o dreno constante da minha família biológica, tinha energia emocional para investir em amizades que tinham murchado sob a tensão. Me juntei a um clube do livro, comecei a fazer viagens de caminhada de fim de semana com um grupo do trabalho, e até comecei a namorar novamente. Desta vez com expectativas e limites mais saudáveis. Terapia com doutora Shen continuou semanalmente, depois quinzenalmente conforme desenvolvi mecanismos de enfrentamento mais fortes. Trauma familiar não desaparece da noite para o dia, ela me lembrou. Cura não é linear. Haverá retrocessos e dias difíceis. O objetivo não é nunca sentir dor sobre sua família, é processar essa dor de maneiras que não descarrilhem sua vida. Um aspecto inesperado da recuperação foi aprender a reconhecer e corrigir os padrões de pensamento distorcido que minha família tinha instilado. Não me sentia mais culpada por estabelecer limites. Parei de me desculpar pelo meu sucesso. Reconheci que generosidade não deveria exigir autossacrifício, e que amor não deveria vir com faturas. Em julho, recebi um e-mail da tia Patrícia. Ela e tio Steven estavam celebrando seu 40º aniversário com uma pequena reunião na Casa do Lago e queriam que eu comparecesse. Sem drama, sem manipulação, apenas boa comida e melhor companhia, ela prometeu. E absolutamente nenhum outro me tinha convidado. Aceitei, curiosa mas cautelosa. O fim de semana provou ser uma revelação. Tia Patrícia sempre foi a rebelde da família, mantendo distância dos valores materialistas dos meus pais enquanto ainda participava de reuniões obrigatórias. Longe da influência deles, ela era vibrante, engraçada e surpreendentemente perspicaz. Sua mãe sempre foi assim, ela me disse enquanto sentávamos no pier observando o pôr do sol. Mesmo adolescente, media tudo em termos do que poderia conseguir das pessoas. Seu pai foi uma combinação perfeita, igualmente transacional, igualmente consciente de status.
Quando você nasceu, esperava que de alguma forma escapasse da influência deles. Escapei, disse. Só levou 29 anos. Ela apertou minha mão. Melhor tarde que nunca. A reconciliação mais inesperada veio em agosto. Minha prima Taylor, que tinha postado as fotos de Natal que revelaram minha exclusão, entrou em contato via e-mail. Diferente do resto da família, sua mensagem continha um pedido de desculpas genuíno. Tenho pensado sobre o que aconteceu no Natal e tudo desde então, ela escreveu. Não entendi a situação completa então, mas vi como tia Diana e tio Richard vêm reescrevendo a história e abriu meus olhos para padrões que nunca notei antes. Sinto muito por ter participado em te machucar. Se você estiver aberta, gostaria de reconectar nos seus termos, sem pressão. Nos encontramos para café num local neutro. A conversa foi estranha no início, mas gradualmente esquentou conforme compartilhamos nossas respectivas experiências com a dinâmica familiar. Taylor revelou que desde minha partida, Jessica tinha se tornado cada vez mais exigente e meus pais mais abertamente manipulativos com outros membros da família. É como se precisassem de alguém para usar, ela observou. Quando você saiu, apenas redirecionaram para outros alvos. Senti uma pontada de culpa rapidamente seguida por clareza. Não era responsável por proteger outros do comportamento dos meus pais. Cada pessoa tinha que reconhecer o padrão e fazer suas próprias escolhas. Taylor e eu concordamos em proceder cautelosamente com reconstruir nosso relacionamento. Sem fofoca familiar, sem pressão para comparecer a eventos onde meus pais estariam presentes, apenas encontros ocasionais entre dois adultos com história compartilhada. No outono, tinha estabelecido um novo normal. Minhas finanças estavam completamente seguras, minha carreira estava florescendo. E meu círculo social consistia de pessoas que me valorizavam por mim mesma em vez do que eu poderia fornecer. Ainda tinha momentos de tristeza sobre como o relacionamento familiar poderia ter sido, mas não dominavam mais minha paisagem emocional. Em outubro, exatamente um ano após minha tentativa malfadada de reparar laços familiares com o fim de semana em Manhattan, recebi uma mensagem da Jessica. Apesar da ordem de não contato, ela tinha encontrado uma maneira de me alcançar através do telefone de um colega de trabalho. Odeio o que você fez, mas entendo agora, ela escreveu. Papai e mamãe me colocaram responsável pelo dia de ação de graças e esperando que eu pague por tudo. Quando disse que não podia pagar, papai sugeriu que eu pegasse emprestado do meu 401k. Lembrei do que você disse sobre comprar coisas que posso realmente pagar. Você estava certa. Não responda isso. Negarei tudo se descobrirem que te contatei. Só queria que você soubesse. Não respondi, mas salvei a mensagem. Não era um pedido de desculpas, mas era um reconhecimento. Jéssica estava começando a ver o padrão, embora se ela o quebraria permanecesse escolha dela. Conforme a temporada de feriado se aproximou novamente, me encontrei refletindo sobre tudo o que tinha aprendido. A fatura do carro que uma vez pareceu a pior crise da minha vida tinha na verdade sido um presente. O empurrão final que precisei para reconhecer e escapar de uma vida de exploração disfarçada de amor familiar. Tinha aprendido que família não é definida por DNA, mas por respeito mútuo, apoio genuíno e amor que não vem com condições ou recibos. Tinha descoberto que estabelecer limites não é egoísmo, é essencial para relacionamentos saudáveis. Mais importante, tinha percebido que se afastar de conexões tóxicas não é fracasso, às vezes é a forma mais corajosa de autorrespeito. Este Natal seria diferente. Tinha aceitado o convite da Leia para me juntar à família dela na cabana em Vermont. Tinha uma nova tradição de ser voluntária num abrigo local na véspera de Natal. Tinha planos para Ano Novo com colegas que tinham se tornado amigos. Minha vida não estava vazia sem minha família biológica. Estava mais cheia, mais saudável e infinitamente mais pacífica. A jornada não tinha sido fácil e não estava completamente terminada. Sempre carregaria as cicatrizes da minha criação, os sussurros de autodúvida, a culpa reflexiva. Mas tinha aprendido a reconhecer esses pensamentos como ecos, não verdade. Tinha descoberto que família é algo que você pode escolher, e amor é algo que nunca deveria ter que comprar. Se você está assistindo isso e algo na minha história ressoa com você, por favor saiba que merece relacionamentos que adicionem à sua vida em vez de drenar dela. Estabelecer limites não é egoísmo, é necessário. E às vezes as decisões mais difíceis levam aos resultados mais pacíficos.